Quer uma boa notícia? Ninguém liga pra você. Calma, antes que você ache essa frase muito pesada, deixa eu te explicar. Na verdade, essa é uma das frases que eu mais preciso ouvir e talvez dia após dia eu preciso escutar. Porque... Deem oi a Marcela, minha cachorra. Marcela, querida, você vai ficar quietinha? Você vai sentar aqui? Então dá oi para as pessoas. Ah, meu Deus do céu, aquele bafo do Tietê. Eu vou tentar falar com Marcela aqui. Como quase tudo nesse canal até o momento, quase tudo, 3 vídeos. Essa é mais uma conversa comigo mesma e que eu espero que te ajude. Eu sei que você já deve ter ouvido essa frase por aí, já deve ter visto outros vídeos que também falam sobre isso, mas fica aqui comigo. Eu percebi que muitas vezes eu ajo como se todo mundo estivesse prestando atenção em mim o tempo todo. Como se as pessoas fossem reparar em tudo que eu faço, como se elas fossem comentar, como se elas fossem lembrar de tudo que eu faço, como se um vídeo meu fosse ocupar a cabeça delas o resto da semana, o resto do mês, o resto do ano, sei lá. Então eu acho realmente impressionante e curioso até a forma com que eu acho, e talvez você ache também, não sei, que as pessoas estão prestando muito mais atenção na gente do que o que elas realmente estão. Até porque, se eu for parar pra pensar, eu não faço isso com ninguém. Então por que eu acho que tá todo mundo prestando tanta atenção em mim, sendo que eu não fico prestando atenção nos outros? Eu não passo a semana inteira analisando o que uma pessoa postou, a não ser que eu faça daquilo realmente um objeto de estudo. Eu não passo a semana pensando em que roupa que ela usou, o que ela disse, um erro que ela cometeu. Então por que eu acho que fazem isso comigo? Gente, eu não me lembro nem o que eu comi ontem, quanto mais o que as pessoas estão fazendo. A verdade, gente, é que ninguém liga. Ninguém tá nem aí. A pessoa pode assistir um vídeo, ela pode gostar, ela pode ver uma foto e ela pode gostar, curtir até, mas depois disso ela vai seguir a vida dela. Ela pode até guardar aquela mensagem no coração, mas a vida vai seguir porque ela tem trabalho, ela tem filho, ela tem boleto para pagar, ela tem problema para resolver, ela tem o seu próprio corre, ela tem a sua própria vida para tocar. A pessoa não vai ficar pensando em mim o tempo todo, ela não vai ficar pensando em você o tempo todo. E na boa, isso é libertador. A gente aplicar dessa forma a frase ninguém liga pra você, acaba sendo libertador. Sabe, eu já deixei de fazer muita coisa por medo do que os outros iriam pensar, por receio do que os outros iriam pensar. Inclusive esse canal aqui, tá? Eu adiei isso aqui por anos porque eu imaginava um monte de gente me observando. Mal é mal ter uma visualização no momento. Ah, gente. Só que ninguém tava me observando. Tava cada um vivendo a sua própria vida. E eu quase deixei a minha vida passar pensando e imaginando talvez uma aprovação que nem existe. Tava só na minha cabeça. E eu acho que existe uma diferença importante aqui. Talvez o medo não seja nem da crítica, mas da exposição. Porque muitas vezes ninguém nem criticou a gente ainda. Mas eu já tô vivendo como se eu já tivesse recebido críticas. Talvez eu mesma já esteja fazendo esse papel. E ninguém nem fez. A gente acaba criando essa expectativa na nossa cabeça. E aí conforme ela vai crescendo, conforme a gente vai deixando isso crescer, ela vai controlando a nossa vida. Isso é muito pesado, porque você começa a deixar de viver experiências reais para ficar ali vivendo coisas imaginárias que ainda não aconteceram, sofrendo por críticas que você não recebeu, imaginando que pessoas estão te olhando sendo que elas nem sabem quem é você. Ou sendo que elas nem vão ligar tanto assim, sabe? Quando tem ensaio do louvor lá na igreja, eu sempre gosto de falar isso. É engraçado, né? Porque a gente fica super apreensivo, aquela coisa, né? De lidar com o público, de falar com as pessoas, de prestar atenção em cantar e tocar e tal. E aí sempre surge aquela insegurança. Ai, mas será que eu não vou errar isso aqui? Nossa, tô morrendo de medo de errar, né? Não sei o quê. Sabe o que eu geralmente falo? Eu falo, olha, fica tranquilo. Se você errar aqui no ensaio, a gente vai rir? Vai! Mas a gente também vai ajudar. E aí, 5 minutos depois, ninguém mais vai estar pensando naquilo, porque muito provavelmente cada um já voltou a se preocupar com a sua própria parte, em fazer a música acontecer corretamente, e muito provavelmente a gente já vai estar errando outra coisa. A vida segue, gente. Ninguém fica o resto da semana pensando nisso, sabe? Nossa, você lembra que fulaninho errou aquela parte da música às 8 horas e 23 minutos? Ninguém faz isso.
Às vezes a gente é paralisado porque a gente acha que um erro nosso vai ficar marcado para sempre na vida das pessoas. As pessoas podem até reparar, e provavelmente elas vão, só que ninguém vai construir um memorial daquilo que você fez de errado. Ninguém vai construir uma lembrança eterna daquilo que aconteceu. A vida passa. E isso é uma ótima notícia. Quando a gente encaixa o ninguém liga para você nesse tipo de coisa, isso se transforma numa excelente notícia. Uma notícia que te liberta. Porque você pode viver sem esse peso. E aí eu acho que esse é o nosso erro, sabe? A gente acaba confundindo o ser percebido com o ser lembrado para sempre. São coisas completamente diferentes. As pessoas podem até reparar em alguma coisa. Elas podem rir, elas podem comentar por um momento. Mas como eu já disse 1 milhão de vezes nesse vídeo aqui, para ver se eu mesmo entendo, e você também, a vida vai seguir. E muitas vezes quando as pessoas seguem a vida, a gente acaba ficando preso lá. E aí eu pergunto pra você, como eu pergunto pra mim, quantas coisas você não deixou de fazer por causa de uma conversa que nunca aconteceu? Quantos projetos seus ficaram na gaveta? Quantos sonhos foram e estão sendo adiados por causa daquilo que você acha, que imagina, que pensa que alguém vai falar para você? Quantas oportunidades, e tudo porque você imaginou que alguém poderia pensar. Talvez essa seja uma das maiores armadilhas. A gente acha que está sendo observado o tempo todo. Eu não estou dizendo que ninguém olha, eu não estou dizendo que ninguém observa. As pessoas observam, mas não é o tempo todo. Porque, na verdade, está todo mundo ocupado demais tentando resolver a própria vida. O problema não é que as pessoas nunca percebem ou que elas nunca vão perceber os nossos erros. O problema é que a gente acha que ninguém nunca mais vai esquecer. Ninguém nunca mais vai esquecer do que eu falei. Ninguém nunca mais vai esquecer do post que eu fiz. Ninguém nunca mais vai esquecer daquilo do story que eu postei, da foto. Foi aí que eu percebi uma coisa. Anota essa frase, escreve na testa, assim, ó. Faz uma camiseta. Eu preciso me dar a minha devida desimportância. Vou deixar você respirar. Gente, eu amo essa frase. Porque ela não significa se diminuir. Não significa que você não tem valor. Ela só está dizendo que você precisa ocupar o tamanho correto. Nem maior, nem menor, só o tamanho certo. E às vezes a gente acaba se colocando nesse tamanho muito grande, se dando importância demais. A gente acaba se colocando no lugar de, meu Deus, todo mundo está... Não! Você não é tão importante assim, calma! Olha que beleza! Se dê a sua devida desimportância. Ocupe realmente só o lugar que te cabe. Tem uma pergunta do apóstolo Paulo, lá em Gálatas, que sempre me pega e que na verdade precisa nortear a nossa vida, né? Pelo menos se você é cristão deve nortear a sua vida. E afinal, eu estou procurando agradar as pessoas ou a Deus? Porque na maioria das vezes não vai dar para você fazer as duas coisas. E aí muitas vezes, se eu passo a minha vida me preocupando demais com a opinião das pessoas, eu acabo deixando de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E olha só que curioso. Muito provavelmente o meu problema nunca foi nem a falta de vontade, foi o excesso de preocupação comigo mesma. Talvez esse seja o verdadeiro peso, sabe? Porque enquanto eu estive muito preocupada comigo, com a minha própria imagem, com aquilo que iriam pensar de mim, eu deixei de obedecer a Deus. E quantas vezes eu não agi dessa forma? Quantas vezes você não agiu dessa forma? Deixando de fazer aquilo que você precisava fazer por causa da opinião de alguém. Deixando de obedecer aquilo que o Senhor mandou você fazer porque você estava preocupada demais com a opinião das pessoas a seu respeito. Olha aí, mais uma vez, se dando importância demais. Se dê a sua devida desimportância. É tão bom isso. Então esse é um confronto que eu precisei fazer comigo mesma e que eu preciso fazer comigo mesma dia após dia. Porque olha, não é fácil não, viu? É por isso que eu tenho que vir aqui falar com você, comigo, que é com você, que é comigo. Porque eu vivo essa batalha dia a dia. Eu não tô aqui para te dar nenhuma solução pronta, mas para que a gente pense junto nas coisas. Com isso tudo,
Hoje eu vim me lembrar de uma coisa. E se você quiser aproveitar também, você também se lembra disso. A minha vida não pode ser guiada pela opinião de pessoas que muito provavelmente nem estão pensando em mim. Eu preciso me dar a minha devida desimportância. E sinceramente, quando a gente entende isso traz uma paz tão grande. Se você também precisava ouvir isso, se essa mensagem te encontrou em boa hora, eu fico feliz por você, porque na boa, isso é pra mim mesmo. Pronto, você já pode seguir sua vida, você já pode ficar em paz, porque ninguém liga, ninguém tá nem aí pra você. Vamos nos dar a nossa devida desimportância e seguir em paz.